O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein, Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Matias Pinto, parceiro de longuíssima data, 5 CPFs, né, Felipe Lobo? Amizade de CPF. É, isso. Embora a gente trabalhe com CNPJ, a amizade é do CPF. E na próxima hora a gente joga a conversa, não tão fora, né, Bonsa? A gente não joga conversa fora, mas às vezes joga, porque o apresentador gosta de fazer uma palhaçada, né? Eu nunca entendi essa expressão, sendo muito sincero. Por que joga a conversa fora ou correr atrás do resultado? Tá, tipo, desperdiçando. Correr atrás do resultado pra mim faz sentido, mas o jogar a conversa fora, tipo, você tá desperdiçando palavras, é isso que você poderia estar... Pode ser. Tem que estar toda hora discutindo o sentido da vida, senão não vale. É isso. A gente chega no ar toda segunda, toda sexta, ao vivo. No seu tocador de podcast a gente chega gravado, naturalmente. Não existe nada que chegue no seu tocador de podcast ao vivo. Não tem como. Seja membro do Meio Campo, a sua participação, você que nos acompanha, você que nos divulga, se você puder se tornar membro do canal do Meio Campo, vai ser uma ajuda e tanto. Acesse o site da Central 3, central3.com.br, o canal do Bonsa FM, o canal do Lobo, o Próxima Fase. E agora, Leandro Stein, temos uma newsletter. Essa é a grande novidade que a gente coloca nessa semana a partir de dezembro. O Meio Campo tem uma newsletter. Quem está com saudade de nos ler, agora terá a saudade matada. Pois é, boa tarde a todos. Uma das coisas que a gente sentia falta, né, que era voltar a escrever com um pouco mais de frequência, então teremos essa newsletter resgatando aquilo que a gente gosta de fazer, né, e aí textos um pouco com a pegada que a gente sempre teve, com a identidade que sempre teve, textos históricos, textos de bordoadas do Lobo especialmente, textos, enfim, analíticos que o Bonsa fazia tão bem na antiga newsletter. Então teremos semanalmente, a partir dessa sexta-feira, e aí todas as sextas-feiras, teremos essa newsletter. Quem quiser assinar, está o endereço aqui embaixo no YouTube, mas vou falar para os ouvintes do podcast dos tocadores, que é newsletter.meiocampo.net. Então vocês podem acompanhar novamente nós escrevendo sobre coisas de futebol e toda sexta-feira na caixa de e-mail de cada um de vocês. Mas sejam bonzinhos com a gente, viu? Porque eu comecei a escrever um texto hoje e é muito difícil. Eu não lembrava que era tão difícil, assim, fazia tipo 1 ano que eu não escrevia. Então, vai demorar um pouquinho para pegar no tranco ainda. Eu vou falar para vocês que depois que eu escrevi de tiro com arco, ginástica rítmica, tudo ao mesmo tempo e misturado. Você se manteve em ritmo, né? Tive experiências piores. Eu também anotei minha newsletter pessoal hoje, a newsletter Leandro e a mim também. Se você quiser fuçar no Substack, também tá lá. Matias Pinto, essa semana tem meu time de botão sobre o basquete brasileiro, feminino, dos anos 90. Boas memórias. Se a Janete é o George Harrison, quem é a Hortência, quem é a Paula? Eu acho que a Hortência é o John e a Paula é o Paul. Aí, ó. Ah, tá bom. Tá bom. E quem é o Ringo Starr? O Ringo Starr é a Marta. É a Marta, tá. Marta Sobral. Vai ser legal, bastante coisa, hein? Como tem tape de jogo no YouTube, eu não sabia que tinha tanto jogo de Paula, Hortência e Janete pela seleção. Tem todos os jogos do pré-olímpico de 92, por exemplo, disponíveis no YouTube. Foi um prazer assistir essa semana no meu time de botão. Tem muito mais coisa, a gente produz coisa pra caramba e a gente produz com o maior carinho do mundo, já completando nosso 12º ano de casa, eu, Matias, com a Central 3, e nós aqui 5, já também com muito tempo de estrada. Tanta gente já passou aqui por esse podcast. 2025. Quanto? 10 anos, parceria
10 anos. Com É o verdade. antigo site e estamos completando aí nosso primeiro ano de meio campo. E a gente vai falar hoje sobre a final da Libertadores, sobre outras coisas também, mas é claro que domina a pauta o Botafogo campeão. Felipe Lobo, um jogador expulso com 40 segundos, na verdade com 1 minuto e pouco, porque o juiz hesitou em expulsar, demorou. Aliás, eu acho que o árbitro da final hesitou em todos os lances capitais, ele esperou para ver se alguém soprava para ele que era para expulsão, depois ele deixou para o VAR decidir se foi pênalti no Júnior Santos, e ele deixou para o VAR decidir se era pênalti no Davidson. Ele não tomou decisão nenhuma. Mas uma expulsão com 40 segundos e o Botafogo fez uma partida impecável. É campeão da América e acho que não resta dúvida da força desse time, do merecimento desse Botafogo. Não resta dúvida. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, como diz o meu amigo Matias Pinto no ótimo xadrez verbal. Foi uma reviravolta nesse sentido, porque a gente falou aqui na sexta-feira, até as cotações estavam a favor do Botafogo, o momento psicológico estava a favor do Botafogo, porque veio de uma vitória estupenda contra o Palmeiras em São Paulo. Só que uma expulsão com 1 minuto, menos de 1 minuto de jogo, né, com segundos de jogo, tem potencial para destruir ainda mais uma expulsão de um jogador de uma posição que é difícil de substituir. Difícil pelo seguinte, o Botafogo tinha ali uma linha de 2 jogadores mais recuados no meio campo. Quando você perde um deles, a tendência nesses momentos é você tirar um jogador da frente. Só que o problema é que os jogadores da frente do Botafogo são muito bons e estão muito encaixados. Então, se você tirar um deles para tentar recompor, você vai desmontar praticamente o ataque inteiro. Esse foi um grande dilema e eu acho que o Botafogo foi muito bem. Tem o grande mérito de conseguir se reorganizar em campo, mesmo com esse jogador a menos, sem precisar efetivamente mudar um jogador, tirar um jogador da frente para recompor o meio, que seria uma reação natural. Conseguiu fazer isso de uma maneira muito, muito simples, né? Recuou um pouco os pontas, conseguiu fazer ali um jogo mais compacto e aproveitou algo que a gente também já sabia que era um problema, que é a falta de criatividade que esse Atlético Mineiro tem quando precisa tomar a iniciativa de ter a bola, de ter a posse de bola, de tentar criar espaços. Não é um time que gosta de fazer isso. O Atlético é um time que sofre muito. E aí é curioso, o Botafogo com 1 a menos no meio campo conseguiu dominar o meio campo. Acho que isso mostra, primeiro, o quanto esse time é muito bem treinado e solidário, né? Porque os jogadores de lado de campo, e mesmo o Thiago Almada, que não é exatamente conhecido por ser um jogador, digamos, voluntarioso em termos de recomposição defensiva, mas você teve todos esses jogadores atuando para fechar os espaços e para impedir que o Atlético Mineiro tivesse um domínio muito grande do jogo, né? E o Botafogo acabou ficando muito com a bola mesmo no primeiro tempo, mesmo com esse jogador a menos. E foi uma atuação incrível. A gente vai falar também sobre o Atlético. O segundo tempo melhorou muito. Mas o que o Botafogo fez, eu acho que coroa um pouco essa temporada e essa campanha do Botafogo. Se a gente pegar só a Libertadores, né, desde a fase de preliminar ainda, passando pela fase de grupos e os mata-matas, o Botafogo eliminou muita gente de peso, né? Eliminou o Super Palmeiras, que é talvez o time mais forte ali junto com ele do Brasil hoje. Pegou um São Paulo que não é um dos melhores São Paulos, mas era um time muito competitivo, que tentou complicar bastante e podia ter causado problemas, como chegou a causar, e superou isso. Superou diante de um Morumbi cheio, o que, mesmo que o time do São Paulo não seja mais qualificado de todos, é um desafio. Conseguiu, enfim, superar muitos desafios. E acho que, como o futebol, ganhou o time que jogou o melhor futebol da Libertadores mesmo, ao longo desse campeonato, não só na final, e acaba sendo um prêmio para um time que, se não o tempo
todo, mas durante boa parte do tempo, foi o melhor time mesmo do campeonato e o melhor futebol. Foi uma semana para exorcizar, né, todos os fantasmas do Botafogo, não só os mais recentes, mas porque quando você tem a expulsão aos 40 segundos, a sensação imediata e mais óbvia é lá vai o Botafogo de novo, né? Mas aí as coisas foram acontecendo, né? E muito a favor do Botafogo, não no sentido de que o Botafogo teve méritos nisso, né? Mas conseguir abrir 2-0 com um jogador a menos no primeiro tempo, pênalti que acontece meio que do nada, né? E a maneira depois como o segundo tempo se desenvolve, muitos momentos parece uma sensação de tipo o universo estava pagando uma conta com o Botafogo, e acho que ainda está devendo. Mas tirando essa parte um pouquinho mais mística, eu acho que o que mais se destacou da partida para mim foi a maneira como o Botafogo lidou com diversas situações. Porque não foi só... assim, a dificuldade de jogar 90 minutos com um jogador a menos, que basicamente aconteceu, é extrema, né? São poucos times que conseguem se segurar, poucos times que conseguem fazer 2-0, menos ainda, né? Tem times que conseguem fazer 2-0 com um jogador a menos, como o Botafogo conseguiu fazer. Mas houve diversas situações diferentes, houve situações diferentes. Primeiro, o choque inicial de tipo, você está preparado para essa partida, você forma um plano. O Arthur Jorge tinha um plano, os jogadores tinham um plano, e de repente tudo isso vai por água abaixo aos 40 segundos. E aí você tem que se adaptar a isso, e segurar o Atlético Mineiro para ver o que você consegue fazer, né? Qual que é o segundo plano? De repente faz o primeiro gol, de repente faz o segundo. Aí o desafio é manter a concentração e não achar que o jogo tá ganho, não achar que dá para relaxar. E é verdade que o Atlético Mineiro descontou logo no começo do segundo tempo, mas eu acredito isso mais a uma mudança de chave do Atlético Mineiro, que no primeiro tempo, além das questões táticas que foram relevantes, né, com o Arthur Jorge fechando a defesa com uma linha de 5, às vezes até de 6, e botando 3 jogadores na frente da área, você basicamente fechou o meio para o Atlético Mineiro, que não conseguia fazer, e não conseguiu entender que precisava ir para o lado, né? Principalmente ali não na ponta exatamente, mas alguns passinhos para trás, no bico da grande área, é onde tinha o espaço para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não explorou isso no primeiro tempo. No segundo também, o Milito volta com substituições ofensivas, né? Consegue criar um pouquinho mais de superioridade nisso daí e volta com uma postura completamente diferente. E aí o Botafogo sofre o gol de desconto, né? Sofre o 2-1. E aí, durante uns 20 ou 30 minutos, parecia inevitável o empate, né? Pela maneira como a partida estava correndo, assim, com o Atlético Mineiro muito em cima, parecendo mais confiante, parecendo mais ligado e conseguindo criar algumas oportunidades, né? Houve boas defesas do João ao longo da partida, o Hulk um pouco mais perto do gol. Achei que um problema no primeiro tempo também foi o Hulk um pouquinho demais na ponta, né? Acho que ele é bom demais para você mantê-lo tão afastado assim, e o Botafogo também soube lidar com essa pressão do Atlético Mineiro e segurar essa pressão do Atlético Mineiro. O jogo arrefeceu, o Botafogo ficou um pouquinho mais ali confortável lá pela segunda metade do segundo tempo até a reta final da partida, que aí seria a pressão doida de qualquer maneira, com o Atlético Mineiro buscando o gol de empate. E ainda assim, se eu fosse apostar, eu apostaria que conseguiria pela maneira como o jogo estava indo. Mas não conseguiu, o Botafogo conseguiu evitar e ainda matou o jogo. Então foi assim, foi um jogo que testou tudo do Botafogo. É como se o Botafogo tivesse se tornado campeão da América do Sul depois de fazer a prova mais difícil de todas. Porque teve que lidar com muitas situações e tirou nota 10 em todas elas. Então é lógico que não dá para contestar o mérito do Botafogo, campeão do Sul-Americano. E falando sobre o Atlético Mineiro, né, ao longo dessa temporada, a gente até comentou em outras oportunidades, né, a mudança do estilo do Gabriel Milito, né, que apostou, né, por uma estratégia mais pragmática, né, e a gente também, né, não é de hoje que a gente diz que o elenco do Galo é bastante desequilibrado, né, porque do meio para frente é um time muito perigoso, mas enfrenta muita dificuldade atrás, principalmente a dupla de volantes, né, que não consegue conter direito, enfim, tem muito espaço, né, um time que dá muito espaço.
quando está com a bola, justamente, né? E é um time pouco propositivo, né? Então acho que até por isso que com um a mais o Atlético não soube lidar, né, com essa superioridade numérica, e o Botafogo encaixou muito bem o jogo, né? E daí tem a estrela do Luiz Henrique, né, que participa do primeiro gol, sofre a penalidade, ainda mais depois de todo aquele disse-me-disse, né, do jogo pelo Campeonato Brasileiro, a provocação com o Hulk, assim. Então eu acho que o Atlético Mineiro não soube explorar, né, bem as debilidades do Botafogo, que também existem, e nesse aspecto eu acho que o Arthur Jorge acaba sendo, né, um dos grandes responsáveis, né, por essa vitória do Botafogo. E eu acho que o Milito termina a temporada muito embaixo, pensando, né, que disputou 2 finais, mas perdeu ambas de forma categórica, né, para Flamengo e Botafogo, e agora vê até a Libertadores muito distante, né? O Galo ainda tem chances matemáticas, né, de se classificar para a Libertadores, mas acredito que não ocorrerá, e daí ano que vem vai ter um time com um investimento muito pesado que não vai disputar a principal competição do continente. Até assim, analisando essa final, o grande duelo, sim, individual, se a gente for falar, acho que foi o duelo entre os dois técnicos, né? Porque assim, a diferença no primeiro tempo da maneira como o Arthur Jorge entendeu o cenário de um jogo que era desfavorável, conseguiu recompor o time, para o time conseguir enfim, trabalhar na defesa, ter o seu escape ofensivo, e o Milito não entendeu, né? Assim, não entendeu que às vezes poderia ser necessário até mudar no primeiro tempo, enfim, tentar encontrar uma solução diferente, porque o time não estava funcionando, né? Assim, como o Matias bem disse, é um time que tem problemas conhecidos, e assim, a criação do Atlético Mineiro foi bastante limitada, né? Assim, se a gente for considerar, teve alguns lampejos ali, algumas finalizações do Hulk, mas era um time bastante limitado. E mesmo no segundo tempo, assim, né? E aí, como o Bonsa falou, que o Atlético Mineiro ele vem bem com as mudanças, mas depois o Botafogo volta a esse controle, também acho que foi outra vitória do Arthur Jorge nesse duelo particular com o Milito, né? E assim, mesmo algumas decisões do Milito acho que são questionáveis. Eu, por exemplo, não tiraria o Daverson pela maneira como o jogo estava desenhado, né? Especialmente procurando a bola aérea, você tirar um cara que tinha sido decisivo nas fases anteriores, né? É bastante discutível. E mesmo o Vargas, né? O Vargas ele entra e faz o gol, mas assim, as chances que ele tem são muito claras, né? Foram 2 chances enormes que ele teve e ele acaba desperdiçando. Assim, acho que o segundo tempo do Atlético Mineiro, por mais que tenha ocorrido essa pressão toda, foi um time que não criou o suficiente, né? O John acho que fez uma defesa mais difícil, que foi naquele chute cruzado do Hulk, e mesmo assim por volta dos 20 minutos do segundo tempo, né? Então faltou ao Atlético Mineiro também acertar um pouco mais essas finalizações, ainda que tenha tido volume de jogo e tudo, não fez o suficiente. E do Botafogo, assim, acho que o Arthur Jorge sai como grande personagem dessa final especificamente, mas a campanha tem outros tantos, né? E aí, assim, para falar desse Botafogo de 2024, é inescapável juntar com a campanha do Brasileiro também. Assim, o quarteto de ataque do Botafogo, acho que fica gravado, né? Assim, por tudo que ofereceram. Luiz Henrique, principalmente por conta dessa final, pela forma como ele chamou a responsabilidade, provou um talento, né? Que era conhecido desde o momento que ele surgiu no Fluminense, que teve também em partidas no Betis e se reafirmou, mas Almada jogou muita bola, Savarino teve um grande papel, o Igor Jesus acho que foi até uma descoberta, né, assim, pela trajetória de carreira dele. O Barbosa nessa final acho que vale reafirmar também assim, a liderança que ele teve, considerando até por uma zaga sem o seu principal parceiro, Bastos, que faz uma grande temporada. Acho que o Barbosa acaba se reafirmando também nesse contexto, e até o Marlon Jesus, né? Porque aí relembro, e acho que vale uma leitura, o Botafogo muda completamente o time em relação ao que aconteceu na temporada passada, e o Marlon é o capitão muito por ser o remanescente no time titular, né? Obviamente você tem pontos de contato entre um jogador ou outro, mas o grande remanescente entre o Botafogo de 2023 e o Botafogo de 2024 é o Marlon Jesus, acaba sendo um jogador importantíssimo nesse sentido. E assim, aí acho que vale também um destaque para a montagem do elenco do Botafogo, que eu tenho
ressalvas aos métodos de John Textor, a maneira como ele se porta, enfim, tanto populista que ele é, as declarações dele, e até assim, a questão do multiclube na interferência que isso tem na montagem do clube, né? Óbvio que existe um impacto nessa ligação de Botafogo e Lyon, e isso acaba fortalecendo o Botafogo. Mas dentro dessa escolha de refazer um time titular praticamente do zero em relação à temporada passada, o Botafogo foi excelente nas escolhas dele, nessa remontagem, né? Assim, na construção desse elenco, e aí pegando todos esses jogadores que a gente mencionou, né? Barbosa foi uma escolha muito inteligente, o quarteto ofensivo, em si, o Botafogo se remontou com muita capacidade, e esse também é um dos méritos da temporada, né? Assim, o time que o Botafogo conseguiu criar, indo além de discussões psicológicas que ficaram tão à tona nesses últimos dias, mas assim, em capacidade individual e no papel que o Arthur Jorge fez também para reconstruir o clube, para reconstruir esse time para ser campeão, é outro mérito. E por fim, um destaque que acho que o personagem para mim do Botafogo em 2024, acima de tudo, é o torcedor, porque assim, ficou me colocando no lugar de um torcedor do Botafogo na minha idade, por exemplo, eu não me lembro do Botafogo campeão em 95, e assim, as lembranças que eu tenho do Botafogo de grandes momentos Rio-São Paulo, Campeonato Carioca, enfim, uma boa campanha na Libertadores aqui, um momento de destaque, mas assim, pela grandeza histórica do Botafogo, pelas histórias que esses caras ouviram, e por tudo que eles enfrentaram, né, nessas últimas décadas, pensando em rebaixamento, pensando até em temor de que o clube talvez fosse minguar ainda mais, não fosse se sustentar, esse momento é um momento de catarse, né? E assim, é uma das maiores catarses possíveis pela maneira como o Botafogo se afirma nesse ano, né? Assim, com um título brasileiro muito encaminhado, que talvez se confirme com essa conquista da Libertadores. E como o Bonsa falou, assim, essa final da Libertadores, ela é realmente a grande catarse, né? Porque ela é uma grande história em si, e é uma grande história que parece narrar também uma trajetória de décadas e décadas do Botafogo, uma trajetória de espera para ser, dos chamados, né, 12 grandes clubes brasileiros, aquele que ainda aguardava a sua conquista da Libertadores, e vem de um jeito que é inquestionável e inesquecível para esse torcedor. Nossos amigos aqui, seus amigos, ouvinte, amigo e amiga, deram todas as opiniões técnicas, né? Eu dou uma mais sensorial também. Acho que poucas vezes num jogo grande eu vi o Atlético tão pouco atlético. Aquilo que a gente tem de imaginário do Atlético Mineiro, eu achei a arquibancada do Atlético Mineiro, 1 hora antes do jogo, eu já olhei e falei, sei lá, não vou saber explicar para vocês, fundamentar, mas eu achei que o Atlético não foi, o Atlético não esteve nessa final como deveria estar. Mas eu achei que o clima do estádio foi muito bom, assim, eu mantenho todas as minhas críticas à final única, tá? E se eu tivesse voto, eu votaria contra. Mas eu achei uma festa bonita, né? Eu achei que o estádio tava legal, parecia que tava um belo clima, o jogo foi... Tudo isso ótimo, né? De novo, todas aquelas coisas, não dá pra fazer em Buenos Aires todo ano, né? Então, também tem essas questões, mas só pra não dizer que... algumas coisas boas acontecem também com final única, que eu não acho que é o melhor modelo para a América do Sul. E eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo que foi para Buenos Aires nunca vai esquecer essa viagem também, não, né? Com certeza, até porque a fatura também não vai deixar esquecer, né? Porque o que teve de gente que fez sacrifício para estar lá, né? E eu conheço histórias de perto, de longe, assim, realmente pesa muito no bolso do torcedor. Eu até estava conversando com o Douglas Seconello, que escreveu uma bela crônica, né, no GE, né, que chama-se Botafogo é bairro, verbo e continente, a estrela solitária está no topo da América, e a gente chegou à conclusão que era a final mais monocromática desde Olímpia e Colo-Colo em 91, né, dois
clubes alvinegros, né, disputando a Libertadores, mas no visual, né, o Botafogo levou muito mais gente do que o Atlético, até por motivos que a gente já falou em outras oportunidades, né? Era a primeira final do Botafogo, o Atlético já foi campeão da Libertadores não tem muito tempo, né? Enfim, então essa diferença foi notada ali nas arquibancadas do Monumental de Nunes. E só um acréscimo também, acho que desses personagens todos, citar o Júnior Santos, porque foi a cereja do bolo, né? Ainda mais pela história dele de vida, como um cara que se profissionalizou só aos 23 anos, e até pela trajetória dele na temporada, né? Decisivo no início da Libertadores, e aí se recuperando, enfrentando uma lesão, enfim, acho que foi o desfecho perfeito para essa história ainda, ele que também ao lado do Marlon Freitas, né? Acho que em algum momento eu falei Marlon Jesus, mas é Marlon Freitas, é um dos remanescentes da temporada passada também, alguns outros no banco, né? Vale salientar, mas assim, do time titular é só o capitão, mas o Júnior Santos também acaba sendo mais uma estrela nesse título da estrela solitária. E curioso que ele acabou sendo o artilheiro da competição, né? Não só do Botafogo, com 10 gols. E se somar o Savarino e o Luiz Henrique, né, que foram os outros 2 artilheiros do Botafogo nessa campanha, ambos com 4 gols, não chegam ao Júnior Santos, né? Ele que realmente foi, principalmente no confronto contra o Aurora, né, na segunda fase preliminar, que ele fez 4 gols num dos jogos, mas enfim, é o artilheiro e fecha, né, esse ciclo que ele começou ali sendo protagonista do Botafogo nas fases preliminares. Luiz Teixeira lembra, né, que o Júnior Santos fez o primeiro gol no primeiro jogo e o último gol do último jogo. Tudo isso com uma cirurgia entre os 2 gols. E o Wendel me corrigiu aqui também, já que o Atlético não tem mais chance de Libertadores, né? Porque tem menos vitórias do que Bahia e Corinthians. Daria para chegar na mesma pontuação, mas não teria o mesmo número de vitórias se vencesse os 2 jogos remanescentes. Vamos falar de campeonato inglês, amigo e amiga do meio-campo. Esperava-se, Bruno Bonsante, que havia um jogo na Inglaterra que era aquele jogo assim, o jogo que devolve alguém para o campeonato. O Manchester City enfrentou o Liverpool, líder. O Manchester City numa fase ruim, numa maré ruim. É o tipo de vitória que se acontece, meio que devolve, meio que coloca ali mais do que os 3 pontos, devolve uma moral, muda um pouquinho o cenário, a fotografia do campeonato. Acontece que o Liverpool ganhou por 2-0 sem dificuldade, o time do Guardiola agora não vence as 7 partidas, está em 5º na tabela, e eu quero saber o que é que só você viu. O jogo de 6 pontos vale para os 2 lados, né? Pode ser 6 para cá ou 6 para lá, né? E, o Liverpool já ganhou do Manchester City, por mais difícil que seja, acontece às vezes. Inclusive foi, né, o time mais pedra no sapato toda essa era do Guardiola. O Arsenal sumiu um pouco nesses últimos 2 anos, mas eu não lembro de ter sido tão fácil. E acho que o placar não tem nada a ver com isso. Já teve placares maiores, né? O Liverpool goleou pela Champions League, o City. Mas a questão é que todos os jogos contra o City tinham uma sensação de que uma hora eles vão encaixar, uma hora vai virar, uma hora eles vão pressionar. Você tem que ficar segurando a vitória ali no último segundo e tal. Esse jogo foi completamente controlado pelo Liverpool, absolutamente controlado pelo Liverpool, do começo ao fim. E isso é algo que eu não me lembro de ter visto times do Guardiola em, sei lá, talvez nunca. Eu não vou lembrar de todos os jogos do cara desde 2008, né? Mas eu não lembro de uma partida assim tão inofensiva do time do Guardiola, né? Já teve derrotas piores, já teve várias dessas coisas, e talvez tenha outros que tenham tido o mesmo perfil, mas é extremamente raro. O City deu uma finalização até mais ou menos os 55 minutos, né, até os 10 do segundo tempo. O Liverpool abriu o placar sem nenhum problema, né? O Liverpool começa com uma intensidade muito alta, uma marcação muito alta, começa para aproveitar esse momento mesmo, né? E o Slot, ele é bastante elogiado por ser um cara
que presta atenção a detalhes, né? E acho que um dos detalhes é esse. É assim, os caras estão em uma fase, a gente está em boa fase. Então vamos começar o jogo em cima para já abafar. Outro detalhe muito importante, né? O Dias entrando pelo meio e o Gakpo pela esquerda. Funcionou. O primeiro gol sai do Gakpo nas costas do Walker, que já foi um dos melhores laterais direitos do mundo, hoje é uma sombra de si mesmo, né? Esse é um outro problema do Manchester City. E um detalhe anterior, que é botar o Gravenberch, né, de primeiro volante, que ele tá voando, né? Assim, o cara... O Guardiola queria tanto ter o Gravenberch no elenco dele hoje, para poder usar como substituto do Rodri, e ele tá jogando nessa posição pelo Liverpool. Em nenhum momento o City voltou. O City não conseguiu ter nada, né? Ele não foi só que ele não teve nem a posse de bola estéril. A posse de bola acabou parecida, 54, 55 a 45. E esse Liverpool, a principal característica dele, nesse momento, é a defesa. A defesa tá um negócio absurdo. Você pega a sequência de principais vitórias do Liverpool nessa temporada, Milan, Leverkusen, Real Madrid, City, Chelsea. O Liverpool, se eu não me engano, sofreu só 2 gols nesses jogos. E com a defesa forte, o que permite que o Liverpool faça é uma pressão no começo do jogo, encontra o seu gol, e aí entra a memória muscular do tempo de Klopp. Porque quando você tá na frente e você consegue espaço para contra-atacar, esse time era o melhor do mundo nisso. Então, essa combinação acabou matando um City completamente inofensivo. E aí também foi um contraste muito claro entre... Não duas filosofias, porque não foram filosofias, mas duas decisões tomadas, né, pelos técnicos dos dois times que moldaram os últimos 10 anos da Premier League. O Klopp decidiu ir embora, o Guardiola decidiu ficar. E aí nesse jogo, no combate entre os dois times, você vê um clube que tem um time que tá com um cheirinho de carro novo e um time que parece um Chevette 67. E assim, não quer dizer que vai ser para sempre, né? Eu continuo acreditando muito na capacidade do Guardiola de dar a volta por cima. Mas essa temporada está expondo que alguns jogadores talvez não aguentem mais. De Bruyne, Walker, Gundogan, né? Alguns caras que, mesmo jogadores mais jovens, o Grealish, o Bernardo Silva, gente que está lá há muito tempo e não é uma questão de qualidade, às vezes é uma questão de realmente ganhamos tudo aqui nesse clube e talvez não esteja na hora de ir embora. No lado do Liverpool, mesmo tendo muitos jogadores lá que estão lá há mais tempo também, eles ganharam menos. E a injeção de sangue novo, né, de um novo treinador, de novas ideias, parece ter reenergizado o Liverpool. Nesse sentido, assim, até me parece que muitos desses jogadores mais recentes que chegaram ao Liverpool, né, e que muitos deles já trabalharam com o Klopp, eles conseguiram dar um passo além com o Arne Slot, né? Ele tem conseguido aproveitar muito bem jogadores que começaram a aparecer já na temporada passada, enfim, já começavam a compor o elenco do Liverpool, mas ele consegue, assim, o novo treinador é importante também para dar novas ideias, assim, peço perdão por fazer esse paralelo, mas assim, algo que às vezes até me soa que pode acontecer nesse Liverpool é uma repetição da história, né? Porque assim, o Klopp, acho que ele tem um papel muito grande no Liverpool em relação a até filosofia que ele ajuda a renovar e implantar, que é um pouco que fez Bill Shankly, só que quem conquista mais títulos à frente do Liverpool é o Bob Paisley, né? Que, enfim, tem conquistas mais expressivas até que o Bill Shankly, porque o Bill Shankly ele faz uma reconstrução do clube ali nos anos 60, nos anos 70, né? Então, não sei, me dá um pouco essa impressão que talvez aconteça, que talvez pode ser até uma nova versão dessa história, embora, obviamente, o Arne Slot precise se provar com títulos, e ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de comparação com o Bob Paisley. E, assim, entre assim, os muitos que estão rendendo bem com ele, né, e o Bonsa falou também do Gravenberch, o Salah é outro que, assim, volto a mencionar o Salah, porque eu fico pensando se essa talvez não seja a versão mais completa do Salah de todos os que a gente viu no Liverpool, né? A gente, assim, viu versões avassaladoras do Salah, mas assim, em questão de jogador completo, essa é que talvez mais me enche os olhos, né, nesse papel tanto de definição, de criação e de liderança, né, assim, ao longo do ciclo do Klopp, a maior parte do tempo ele dividia
esse protagonismo com os outros dois do ataque, né, com o Mané e com o Firmino, e dessa vez, além dele ser uma referência, né, especialmente ao lado do Van Dijk ali, um pouco Arnold, Robertson, mas assim, ele tem um papel muito grande de definição no ataque, e talvez seja essa versão de Salah mais futebol total, e a gente tem visto isso, né, ele sendo tantas vezes efetivo na Premier League, embora não necessariamente se necessite dele, como também a gente viu na Champions, né? O jogo contra o Real Madrid, em que ele não fez uma partida tão exuberante assim, né? Ele foi mais apagado, o time perdeu coletivamente também. Exato, perdeu o pênalti, assim, não dependeu do Salah também para ter uma grande vitória. Isso talvez dê mais segurança também para ele, mais tranquilidade para ele ser essa peça fundamental. Tem um time que o resguarda ali. É o Sansão ao revés, né? Cortou o cabelo e tá mais poderoso ainda. Fez o implante, né? Isso aí dá confiança. Tem teorias que o Ter Stegen cresceu também depois que fez o implante. Eu dei risada porque na minha tentativa de texto eu fiz 2 parágrafos exatamente sobre essa comparação do Stein, né? Do Shankly com o Paisley. Em parte também porque da personalidade dos 4 treinadores, né? O Klopp não só é a questão de ter quebrado o ciclo de derrotas do Liverpool, mas ele tem a personalidade parecida com a do Shankly, né? Alguém expansivo, homem do povo, tudo isso. E tudo, assim, com correção monetária para as épocas em que os dois viveram, né? E o Arne Slot, ele não é tão desprovido de carisma quanto era o Paisley, mas ele é um cara mais quieto, né? Ele é um cara mais sem soco no ar, ele apresenta uma abordagem mais rigorosa, assim, de um pouquinho mais xerifão, como dizem aqui no Brasil, né? Mas não chega a ser autoritário, né? Mas é um pouquinho mais com regras um pouco mais rígidas e mais atenção sóbrio, ao detalhe, né, também. Mais sóbrio. E era exatamente essa a característica do Paisley, né? De ser o cara que falava pouco, mas quando falava a coisa certa, sabia trabalhar os detalhes melhor do que ninguém e era implacável para colocar ou tirar jogadores do time. E eu acho que nesses aspectos tem alguns bons paralelos nisso também. E acho que isso não funciona só na história do Liverpool, né? Mas assim, quando você tem uma mudança de personalidade de um técnico para o outro, se os dois são bons profissionais e o trabalho no geral é bem feito, eu acho que também pode ter realmente um efeito impulsionador assim, para o time. Pepe Lobo, o Barcelona perdeu em casa para o Las Palmas. A gente pergunta, o que antes era um cenário de paraíso, agora vive uma turbulência? Já é o 3º jogo que o Barcelona não ganha. O Real Madrid encostou na tabela, o Real Madrid venceu o Getafe por 2-0. A fase do Real Madrid não é espetacular, mas essa andada na tabela, né, essa subida de degraus, pode dar um gás, e o Real Madrid, com os jogadores que tem, quando engrena, é um evento, né? É uma coisa de louco. Então, queria, por favor, ouvir de você que tal esse Barcelona 1, Las Palmas 2, que tal esse retrato do campeonato no momento, um retrato em que o Barcelona, irresistível, poucas semanas atrás, começou a tropeçar. Pois era uma coisa que a gente não estava esperando muito, vendo o desempenho que o Barcelona tinha, né? E dá para dizer que tinha, porque agora tem sofrido alguns problemas. O próprio Rafinha falou que tem bastante coisa que não está dando certo nesse momento. Eu acho que é relativamente normal que isso aconteça, porque, como o Bonsa bem sabe, a gente vê isso no Futebol Manager. Às vezes, quando o seu time está rendendo muito mais do que deveria, tem algum momento que vai ter uma linha de correção. Se você está ganhando demais quando não está jogando tudo que pode ainda, e o Barcelona estava jogando bem, mas, enfim, estava aparecendo um pouquinho acima até do que deveria ser, né, num trabalho novo. Então me parece que é uma certa linha de correção. Acho que também gera um impacto mental no time, né? Esse tipo de desempenho tem uma queda assim, mas eu nem sei se dá para dizer que é uma queda total, porque a gente viu na Champions o time jogar bem, né? Jogar bem, teve um ótimo desempenho contra um time que estava jogando bem também, que estava surpreendendo, que era o Brest. Então, eu acho que tem uma certa oscilação que é natural para um time que estava ganhando todos os jogos, né?
E acho que para o campeonato é bom, né? Porque ganha uma cor. Agora o Real Madrid encostou bastante, né? Tá bem pertinho, tá 1 ponto ali atrás. Então ganhou algum contorno. E acho que é bom para o campeonato porque também, não só o Real Madrid, como os times de trás, o Atlético de Madrid e até o Atlético de Bilbao um pouquinho atrás, são times que têm mostrado uma melhoria de desempenho e de resultados também, que fazem com que o campeonato ganhe uma certa cor, assim. É preciso ficar de olho. Não acho que vai ter 4 times brigando pelo título na reta final do campeonato. E o Real Madrid tem um jogo a menos ainda, né, Lobo? Isso. O Real Madrid ainda pode o aproveitamento é melhor do que o do Barcelona, né? Pois é, e pensar que a gente estava olhando num cenário que o Barcelona fez 4-0, né, em cima do Real Madrid em Madrid, e que abriu uma vantagem que parecia ser muito grande, né, e já até confortável, e já perdeu essa vantagem, né, antes mesmo de chegar ao final dessa primeira metade de campeonato. Então, acho que tem problemas ali, o Barcelona vai ter que lidar com eles, tem questões para lidar. Principalmente no meio-campo ali, tem umas oscilações que são naturais, porque o time também tem apostado muito em jovens. Isso leva algum tempo para eles se firmarem ali. Mas para o campeonato vai ser ótimo, porque a gente vai chegar agora no Natal com o campeonato bem embolado e com tudo podendo acontecer, inclusive com confrontos diretos que vão ganhar mais força ainda, né? Porque vão ser... ao contrário do que a gente imaginou lá nos 4-0 no Bernabéu, talvez o campeonato vá ser disputado de forma bem mais próxima do que parecia. E o Barcelona, sim, tem uma questão que pela maneira como o Barcelona joga, é meio inescapável que o Barcelona ofereça chances de gol para os adversários. Sim, nesse jogo o Las Palmas teve muitas chances de gol, muitas escapadas em contra-ataques que não deveria ter. Mas assim, o fiel da balança para esse jogo do Barcelona é conseguir ser bastante efetivo no ataque. E assim, nesse sentido, eu acho que o time tem pecado até mais, né? Considerando o que aconteceu contra a Real Sociedad e o que aconteceu nesse jogo contra o Las Palmas, o Barcelona teve muita dificuldade de conseguir ser efetivo. Deu até algum trabalho para o Silesen, mas assim, o gol sai na jogada do Rafinha, né? Foi um Barcelona que faltou mais levar perigo assim de uma maneira mais concreta, conseguir martelar mais o Las Palmas e dando esses espaços. Se você não consegue converter suas chances, se você acaba sendo tão vulnerável atrás, tem um preço que se paga, né? E assim, considerando tudo aquilo que o Barcelona vinha fazendo no ataque, essas questões defensivas, elas ficavam um pouquinho para trás, né? Mas se a gente for olhar na tabela do campeonato espanhol, assim, o Barcelona não é nem de longe a melhor defesa, né? Assim, dos 6 primeiros colocados, outros 4 times têm defesas melhores que o Barcelona. A própria Real Sociedad, que está na 9ª colocação, tem uma defesa melhor que o Barcelona. O Rayo Vallecano, que é o 13º, tomou tantos gols quanto o Barcelona. O Getafe, na beira da tabela, tomou menos gols que o Barcelona. Então, se você tem esse estilo de jogo que é permissivo, que não é algo novo porque a gente conhece do Hansi Flick, você tem que ser mais efetivo na frente, e para mim isso tem sido até mais problema para explicar essa sequência complicada do Barcelona nessas últimas 3 rodadas. Eu quero agora falar com vocês sobre o que aconteceu na Alemanha, o famoso clássico Bayern e Dortmund, que tantas vezes decide campeonato, ou quase decide campeonato, ou dá uma emoção para o campeonato. O Borussia Dortmund até está reagindo, mas começou mal a temporada, está começando a dar um gás, e vencia o Bayern de Munique, que, ora, deu uma disparada na tabela, né? Tava já nadando de braçada, já estava muito na frente, perdeu 2 pontos, é bom para o campeonato, mas eu não acho que na cabeça de um torcedor do Borussia Dortmund esse 1-1 foi gostoso, porque mais uma vez faltou ao Borussia Dortmund força para os 90 minutos. Pareceu um resultado palpável para o Borussia Dortmund, né? Até pensando que, enfim, o time melhorou no primeiro tempo, o Bayern de Munique começou melhor, mas o Borussia Dortmund consegue corrigir a rota, e especialmente com o gol do Beno Gaitens, né? Abre o placar e, assim, volto a repetir algo que eu falei em outros programas, assim, o talento desse
jovem é muito grande. Acho que o Borussia Dortmund até demorou para aproveitar de fato o que ele pode jogar, e é um cara que tende a crescer bastante. E era um primeiro tempo favorável não só por isso, né, mas considerando também a lesão do Harry Kane, considerando, enfim, que o Bayern de Munique não teria o seu melhor jogador, mas aí o segundo tempo o Bayern de Munique consegue melhorar, consegue crescer, e aí acho que o que fica assim, para o Bayern de Munique, dentro do contexto do campeonato, esse empate, concordo que ele é até melhor para o Bayern de Munique do que para o Borussia Dortmund, né? Porque não tira a vantagem, assim, está uma vantagem razoavelmente confortável de 4 pontos, embora o Frankfurt venha sendo uma ameaça constante, né? Venha sendo o principal concorrente até esse momento, mas o Bayern de Munique, sem o Harry Kane, conseguiu encontrar soluções. O Musiala ajudou bastante, né? E assim, eu não tinha gostado tanto da atuação dele contra o PSG. Dessa vez, acho que ele cresceu, foi mais decisivo, e o próprio Olise, né? O Olise teve momentos muito bons nessa temporada, até por conta de desgaste físico, enfim, ele perdeu um pouco esse ritmo, essa importância no time nas partidas mais recentes, mas saiu do banco e em pouco tempo acabou dando assistência, né? Acabou sendo importante para garantir esse ponto pro Bayern de Munique. O Borussia Dortmund, acho que no geral, assim, nesses últimos tempos, muitas vezes ele se porta até melhor nesses jogos de peso contra grandes adversários do que necessariamente em jogos soltos da tabela. Obviamente tem exceções quanto a isso, mas era um jogo, assim, depois de oscilações do Borussia Dortmund, era um jogo para ganhar confiança, até pelas circunstâncias que se desenhavam em campo, mas o Bayern de Munique aproveitou melhor, né? Aproveitou melhor as circunstâncias e assim, no campeonato que está aberto, se a gente for considerar, né? O Frankfurt teve outra boa vitória e outra vez com o Marmouche arrebentando, né? Assim, na minha opinião, é o melhor jogador do campeonato. O Leverkusen tem dado alguns passos e ganhado o Union Berlin. Era um jogo difícil, e a decepção fica para o Leipzig, né? Assim, tomar de 5-1 do Wolfsburg é algo preocupante. Tudo bem que o time já vinha com problemas, né? A lesão do Xavi Simons deu um pouco, afetou um pouco o ritmo do Leipzig, mas você tomar de 5-1 do Wolfsburg é uma situação bem preocupante para um time que até parecia um candidato a incomodar na tabela, mas nesse momento há outros mais consistentes, e aí não duvido, o próprio Borussia Dortmund pode passar, outros times estão em crescente também. Assim, talvez tenha emprego lá em Leipzig muito em breve, né? Porque não é só essa derrota, mas tá zerado na Champions League, né? Tipo, é muito louco isso, você pensar que não ter conseguido nenhum ponto depois de 5 rodadas, e isso que você está falando é importante. Teve um momento ali, umas 2 ou 3 semanas, que parecia que era o time que ia acompanhar o Bayern de Munique, né? Tava jogando bem, tava com bons resultados, ganhando com facilidade, de repente tudo desmoronou lá no RB Leipzig, que é treinado pelo Marco Rose, né? Que é um bom treinador, fez um bom trabalho lá, mas nesse momento tá bem complicado. E acho que não desejo uma derrota pro 5-1 em casa para ninguém, né? Mas o Sarrin tá meio que assim, se segurando no cargo aos trancos e barrancos, e eu não sei se tem muito futuro esse trabalho dele no Borussia Dortmund. Até agora não parece que vai dar em grande coisa nessa temporada. Talvez, você pensar em médio e longo prazo, ele pode ter qualidade, ele pode melhorar, se tornar um grande treinador, não duvido disso, mas essa era uma vitória também para recolocar o Dortmund no campeonato, né? Se ganhasse era 7, né? Agora é 10, então também teve esse efeito na Bundesliga. Quero mandar um abraço para o Raul Dias, para o José Nilson, para a Cecília Madeira, sempre presente, Reinaldo José, Danise Fialho, Bruno Cota, o Moss está aqui com a gente. Quero mandar um abraço para o Luiz Teixeira, mandar um abraço para o Wendel, Michel Burt, e o novo membro, Wanderson, valeu demais, manda um café. Matias Pinto com essa camisa do Volta Redonda do Uruguai. É por aí. Renan Silva, canal do Monstrinho, Rodrigo Torrealba, muita gente muita gente ao vivaço aqui conosco. Matias Pinto, já que requisitaram sua camiseta, fala comigo sobre o Vasco da Gama. O que tá pegando no Vasco da Gama? Tá chegando um nome diferentão por lá e não é nenhum jogador. Pois é, né? Tá agora com
essas negociações avançadas aí, né, com um novo investidor, o Evangelos Marinakis, que é proprietário do Olympiacos, tem participação no Nottingham Forest e no Rio Ave, e nesse movimento, né, de multi-club ownership, quer expandir, né, suas operações aqui para a América do Sul, mais especificamente com o Vasco da Gama, né, apesar de que tem também interesse do ex-proprietário do Leeds, né, o italiano que agora me foge o nome, mas então o Vasco, né, depois de todo esse imbróglio da 777 Partners, está buscando aí, né, um novo investidor, ainda mais, né, com os últimos acontecimentos, né, e essa discussão esse debate já está bem forte ali nos corredores de São Januário, né, até porque o Vasco tem visto aí, né, o crescimento dos seus rivais, e fica aí, né, com esse receio de ficar para trás. Então tem essa possível chegada aí de um investidor estrangeiro, mas que tem, né, aí umas conexões suspeitas, né? Até deixo para o Stein comentar melhor, já que acompanhou mais de perto, né, e a ascensão desse magnata grego a partir do Olympiacos. Vai ser uma festa se ele vier para cá, viu? Eu não vou comentar nada não, porque eu tenho amor à vida. Mas, assim, existem suspeitas, né? Desde o período que ele já iniciou o trabalho no Olympiacos, que ele tem negócios escusos, né? A fortuna dele é relacionada especialmente ao setor de navegação, mas existem acusações que ele carrega, assim, desde o envolvimento dele inicial com o Olympiacos. E tem, assim, a postura dele no futebol grego, e aí nisso algo aberto. Ele sempre teve uma questão de beneficiar o Olympiacos, obviamente, mas até dentro dos meandros da Liga Grega, né? Assim, ele chegou a ser presidente da Liga Grega, teve alguns movimentos que contrariaram outros clubes, e a ascensão dele coincide com um período que é de crise econômica na Grécia, em que basicamente todos os clubes estavam quebrados, né? Inclusive os grandes, e o Olympiacos, além de ter, assim, já tinha um antigo dono que iniciou um período de conquistas do Olympiacos, mas o fato do Marinakis ser o grande magnata por trás de um clube grego, isso também ajudou a consolidar a hegemonia dele, né? Com assim, o passar dos anos, só que o PAOK também acabou ganhando seu magnata, que, enfim, o AEK acabou se reconstruindo a partir de queda para a terceira divisão, então teve um tempo ali muito hegemônico do Marinakis, que, no entanto, chegou a ser bastante criticado pela torcida do Olympiacos na maneira como ele geria o Nottingham Forest também, porque o Olympiacos virou uma espécie de linha auxiliar, né? Assim, jogadores do Nottingham Forest que não estavam sendo utilizados, ele acabava mandando para o Olympiacos como se fosse uma filial. Isso incomodou bastante a torcida, até porque o cenário grego, com o fortalecimento dos outros clubes, teve uma rotação maior dos títulos, né? A gente teve campeões diferentes nesses últimos anos, com o PAOK, com a AEK, enfim, com o Panathinaikos voltando a conquistar a Copa da Grécia e competindo mais no campeonato grego, mas o título da Conference acabou aliviando a barra dele, porque aí atendia uma grande demanda do Olympiacos, né? Que era, assim, o maior campeão grego com sobras, foi muito dominante a partir de meados dos anos 90, mas não tinha campanhas tão expressivas além das fronteiras, especialmente comparando com o Panathinaikos e com a AEK, né, com o PAOK, assim, para a grandeza do Olympiacos doméstica, o que ele fazia continentalmente era pequeno, e aí essa conquista da Conference acaba atendendo essa demanda e baixou um pouquinho a poeira em relação àquilo que a torcida do Olympiacos vinha discutindo. Ele está processando por difamação o presidente do Aris Thessaloniks, que aparentemente não tem o mesmo amor pela vida que o Stein, que acusou ele de coisas tipo contrabando de drogas, vender óleo russo, violando sanções, umas coisas assim, que ele nega que isso tenha acontecido, e entrou com um processo em Londres por difamação, ou algo parecido, né? As leis deles são as leis deles, mas enfim. Tem muitas coisas, né, em torno desse magnata, que, assim, de certa forma também, assim, não só colocou o Nottingham Forest de volta no mapa, né, de certa maneira, que foi um clube que durante muito tempo ficou
perdido lá na segunda divisão. Os métodos dele, né, não extra-campo, mas de contratação foram também contestáveis, né? É o cara que contratou 30 jogadores para o Nottingham Forest quando o time subiu de divisão, mas conseguiu manter o Forest na primeira divisão e continua lá, né? Então tá um começo de alguma coisa. Então ele bota a mão no bolso, né? Tipo, acho que pelo menos isso dá para dizer em relação a ele, pelo menos na histórico até agora. Lembrar de uma coisa importante é que o Edu Gaspar vai trabalhar na rede multiclubes do Magnata, do Marinax, e ele, enfim, ele tem feito um trabalho muito bom no Arsenal, fez um trabalho importante no Arsenal. A gente até falava disso antes, eu imaginando, a gente falava até no grupo de assinantes, de membros aqui, se você quer participar desse grupo, você tem que estar no plano centenário, tá? Eu vi alguém que perguntou, então se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, seja membro aqui pelo grupo centenário. E lá alguém perguntou sobre se a contratação do Edu não seria já pensando na possível compra do Vasco. E eu sinceramente acho que não. Mas aí tem um aspecto importante também que, olhando os clubes que ele possui, o Olympiacos, não só por ele ser grego, o Olympiacos é o mais importante em termos de camisa, de peso. O Olympiacos é o grande time desses todos que ele tem. Mas o Nottingham Forest está na liga mais rica. E então, a minha impressão inicial era que se você leva o Edu Gaspar, é para você tentar fazer um pouco do que ele fez no Arsenal em vários desses clubes, mas principalmente no Olympiacos, porque é um time de um mercado que tem algum dinheiro, não é rico como a Premier League, mas é uma liga que atrai, tem dinheiro, consegue pagar bons salários, e se você fizer um bom trabalho de prospecção e de contratação e tiver uma gestão interessante, pode ser que o Olympiacos faça um papel interessante, como a gente vê vários clubes, por exemplo, belgas chegando na Champions League e fazendo bons jogos, sendo competitivo, chegando no mata-mata. Imagino que esse seja o potencial que o Olympiacos tem de ser um time de chegar ao mata-mata da Champions, que é hoje, né, dominada pelos grandes times em riqueza, né, em orçamento, mas é possível, né, que o Olympiacos chegue nesse muito possível, patamar. Né? Agora passa 2/3, né, Lobo? Então... eu digo, até chegar não só no playoff, até numa oitava de final, eventualmente com um sorteio favorável, conseguir chegar numas quartas. Porque a gente vê isso acontecer de vez em quando com algum clube de fora das grandes ligas, né? E acho que a Grécia tem potencial para isso. Mas como o Stein lembrou lá no grupo também, os próprios torcedores do Olympiacos reclamam, né? E como ele estava falando agora, de que o Marinax talvez olhe demais para o Nottingham Forest e menos para o Olympiacos. E eu entendo isso, porque como peso, como clube de potencial, né? Eu acho que o Olympiacos deveria ser um foco maior. Mas é difícil saber, né? Porque, como a gente bem sabe, magnata nenhum desses caras bilionários, ninguém desses entra no futebol por dinheiro. Eles entram por outras motivações, normalmente tem a ver com poder, tem a ver com visibilidade, alcance, né? O seu poder pessoal em relação, inclusive, ao poder estabelecido, não só ao poder político, mas ao poder econômico, né? Então, é difícil saber exatamente qual é o objetivo dele, né? E podem ser objetivos diferentes em cada um dos clubes. Então, eu só diria para os amigos que são vascaínos para ter um pouco de cuidado. Não comemore antes como foi com a 777. Eu acho que a 777 eu acho até pior do que o Marinax. Mas também não é que... né, não tem bilionário bonzinho. No fundo é isso que eu quero dizer. Não comemore ser comprado por um bilionário, porque você não sabe qual é a intenção dele. Pode ser ótimo, o Textor aí tá sendo ótimo pro Botafogo, mas não tá sendo tão bom pro Lyon. O Lyon não tá tão feliz com o Textor. Então, é difícil isso. Então, assim, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Já diriam nossas vozes. Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo de hoje. Siga a gente... torne-se membro do canal do Meio Campo e agora assine também a newsletter do Meio Campo. A gente terá muito prazer em te ver por lá. Um beijo, Matias.
Um beijo, e fica o destaque final para o título do Peñarol, né, conquistado antecipadamente. Venceu o Apertura e o Clausura e liderou com isso a tabela anual. Ficou 7 pontos à frente do arquirrival Nacional. Pensando nos 3 torneios, né, porque além do Apertura e do Clausura tem um intermédio, no qual perdeu a final para o Nacional. Nos pênaltis, foram apenas 2 derrotas no ano e uma pontuação de 93 em 37 partidas, né? Então, dominou o campeonato de cabo a rabo. É o 52º título do Peñarol na sua contagem, o 47º na contagem do Nacional, né? Então, tem esse debate ainda que pega lá no Uruguai por conta do CURC, né? Que é o clube predecessor do Peñarol. É isso, voltamos sexta-feira aí com mais uma edição do Meio Campo. Beijo, Stein, até sexta-feira. Beijo, até sexta. E só um destaque final, que faleceu um dos grandes personagens da história da Copa dos Campeões, né, atual Champions League, o Helmut Ducadan, que foi a grande estrela da conquista do Steaua Bucareste em 86, né, era o goleiro do Steaua Bucareste. Chega a pegar 4 pênaltis numa decisão contra o Barcelona, né, na decisão por pênaltis contra o Barcelona em Sevilha, inclusive os pênaltis do pai do Xabi Alonso e do pai do Marcos Alonso, né, os dois jogavam pelo Barcelona, o Pite Alonso e o Marcos Alonso Penha, que é o pai do Marcos Alonso. Pite Alonso é o pai do Xabi Alonso, e é um goleiro de uma história bastante singular, né, porque ele se aposenta logo depois dessa conquista da Champions, ainda jovem, porque ele sofre um aneurisma e aí tem um impacto no braço direito dele. Então a carreira dele é muito curta, né? A Champions é o grande exemplo, e assim, ele tinha idade, por exemplo, de ser uma das estrelas do time da Romênia ali do início dos anos 90, né? Então fica essa nota de pesar, um dos grandes heróis da Champions, uma das grandes figuras do futebol romeno, mesmo com essa trajetória meteórica. Beijo, Bruno Monsante. Até mais. Um beijo. Até sexta-feira. E um beijo para você também, Felipe Lobo. Tchau, tchau. Só pra destacar rapidamente, meu caro Yamin, que a Cecília Madeira falou, agora que eu vi, o Lobo arrancou o logo da camisa. Eu não arranquei, é que o logo desbotou. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez na Trivela. Eu não tenho nenhum problema com a história que a gente construiu na Trivela. Ficou para trás, mas a nossa história foi escrita e eu tenho bastante orgulho dela, de ter feito parte dela junto com vocês todos aqui. E tudo que a gente fez, eu não... Porque teve gente que perguntou já, mas parece que a gente renega. Eu não renego nada, muito pelo contrário. Eu acho o que a gente fez foi algo que eu nunca vou esquecer e é a melhor parte da minha vida profissional, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhum... Então, eu não apaguei o logo. Ele só desbotou porque é uma camiseta antiga. Mas não é por raiva, nada disso, não. A Trivela ela tá dizendo agora que não sabia que era da Trivela, então também. Então. E assim, eu pensei que poderia... Até quem apagou o logo foram outras pessoas, né? E quem acessar o site vai ver que... O logo nem existe mais, o logo que a gente criou. E para fechar mesmo, a FIFA rejeitou um relatório que ela mesma encomendou para o comitê sobre a Copa de 22. A gente cobriu muito, na época da Trivela, sobre como a FIFA deveria recompensar, na verdade não é nem recompensar, é indenizar os trabalhadores migrantes que fizeram com que a Copa do Mundo acontecesse. O próprio comitê que a FIFA estabeleceu, a conclusão dele, há mais de um ano, que a FIFA ficou sentada em cima do relatório, é que a FIFA deveria usar o fundo do legado que a própria FIFA criou, usar esse fundo totalmente, ou pelo menos em parte, para compensar os trabalhadores que tiveram problemas, muitos morreram, outros tiveram problemas de saúde, e que a FIFA deveria usar esse fundo para indenizar famílias e trabalhadores. E a FIFA simplesmente falou, ok, valeu, e não fez nada, e não compensou. Esse fundo não vai ser usado para isso. A FIFA encomendou algo só para dizer que estava fazendo alguma coisa, no fim não está fazendo nada. Então, é a FIFA que a gente conhece, né? É os mesmos que sempre querem fazer mais jogo de
relações públicas do que efetivamente melhorar alguma coisa, né? Um abraço, até sexta. Assinem a newsletter, tem o link na descrição, tanto aí, se você está ouvindo o episódio nos tocadores, a gente vai deixar o link aí também, e também aqui no YouTube, newsletter.meiocampo.net. Assine lá, vai ser pelo Substack, que a gente está usando um domínio próprio, e vamos retomar uma tradição que a gente tinha lá na Trivela, que é da newsletter. Um abraço, até sexta. Valeu, gente. Sexta-feira a gente está de volta. Beijo.